Lucas capítulo 17. Amém? Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Lucas 17. Lucas 17, lá do verso 11. Lucas 17, verso 11. Uma passagem bem conhecida. Lucas capítulo 17, verso 11. Amém? Glória a Deus. Verso 11 diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro quantos leprosos? Diga 10. Verso 13: que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, eu te rendo graça, Deus, pela tua voz que ecoa em nosso coração. Te rendo graça pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Espírito Santo, estamos aqui nesta noite, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Estamos aqui, Deus, para viver o teu propósito, a tua vontade, não a nossa, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, prepara o nosso coração, para que a palavra que é a semente, Deus, ela seja plantada em nós, e ela venha germinar, Senhor, ela venha dar fruto, para que possamos, Pai, sair daqui renovado, para que possamos sair daqui restaurado, Espírito Santo. Eu te peço aqui nesta noite, Deus, abre a nossa mente, alarga a nossa visão, nos dá olhos, ouvidos, nos dá olhos espirituais, ouvidos espirituais, Senhor. Que a tua palavra, Deus, ela entre em nós, nos transformando por completo, Senhor. Pai, esse lugar é teu, a casa é tua, Senhor. Faz o teu querer, faz a tua vontade aqui nesta noite, Deus. Pai, estávamos 21 dias orando por cura, por milagres, por cadeias, Pai, sendo quebradas, por mais santidade, Senhor, por restauração familiar. Espírito Santo, Pai, hoje estamos encerrando essa campanha, mas eu declaro, eu profetizo que nesta noite o Senhor irá fazer milagres aqui nesse lugar ainda, Senhor. Deus, eu creio que o Senhor trouxe pessoas aqui para marcar encontro com elas aqui nesta noite. E esse encontro, Senhor, não é apenas, Deus, para vir e ter um encontro, não, mas é para ser transformada pelo Senhor. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que pessoas elas serão marcadas aqui hoje. Elas não sairão daqui da mesma forma qual chegaram, mas elas sairão daqui cheias, transbordando o teu Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se você crer, dá um amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, o texto ele começa dizendo: indo Jesus para Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Perceba aqui que quando Jesus, o texto ele começa dizendo que Jesus ele está indo para Jerusalém, mas no decorrer do caminho, Jesus indo ali para Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Perceba que Jesus estava a caminho de onde? De Jerusalém. Jesus não estava indo para Galiléia, Jesus não estava indo para Samaria. Ele estava indo a caminho de Jerusalém, mas a Bíblia diz que ele indo ali, ele passa pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ou seja, o caminho que Jesus estava percorrendo para Jerusalém era o caminho da cruz. Jesus estava indo para o caminho da cruz, mas mesmo assim, ele faz uma pausa para atender os necessitados. Jesus ele para naquele caminho, ele vê aquelas pessoas, ele dá uma pausa, ele para ali para atender quem? Aqueles que eram rejeitados. Pessoas que viviam rejeitados, leprosos, estavam indo para a Galiléia. Que a Galiléia era onde era a terra dos judeus,
Samaria, que era a terra dos desprezados. E Jesus está passando naquele lugar, entre ali a Galileia e passando entre Samaria. Era a zona, querido, era uma zona de fronteira. Porque a Bíblia diz que era um lugar que ele estava na zona de fronteira, onde esses leprosos estavam, pastor. Ele estava entre Samaria e entre a Galileia. Ele estava numa zona de fronteira. Como assim, pastor? O que o Senhor quer dizer? Era um lugar, querido, de uma pessoa onde ela não pertencia a lugar nenhum. Porque ela nem estava em Samaria, nem ela estava na Galileia. Ele estava entre a fronteira, eles não tinham lugar. Eles não tinham uma terra. E talvez hoje você está assim, entre o passado que te rejeitaram e o futuro. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer fazer algo na sua vida. 10 leprosos, que eles veem Jesus, aqui Jesus passando naquele lugar. Jesus passa entre Samaria e Judéia, a Galileia e Samaria. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles estavam no meio ali. Eles não tinham povo, eles não tinham uma terra. Eles estavam divididos entre o povo judeu e o povo desprezado, rejeitado pelos homens. Mas eu quero dizer para você, Jesus pega aqueles que não são para confundir o que são. O nosso Jesus, o nosso Deus, Ele é tão poderoso que muitas vezes estamos vivendo rejeitados. Estamos vivendo presos, querido, porque pastor, fui rejeitado no meu passado. E eu não sei o meu futuro como será. Eu não sei como vai ser daqui para frente. Quero dizer para você, Deus, querido, Ele é um Deus de novidade. O nosso Deus, Ele é um Deus de novidade. É um Deus que muitas vezes você teve um passado totalmente rejeitada, desprezada, e acha que a sua vida vai ser desse jeito. Porque esses homens, eles estavam ali naquele lugar e eles eram rejeitados porque eles eram leprosos. Naquela época, uma pessoa que era fosse leproso, ele não podia se misturar com a multidão. Ele não podia ter acesso às pessoas. Imagina você viver uma vida onde você não pode ter contato, onde você não pode ter conexão, onde você não pode se aproximar das pessoas, porque tinha algo que impedia ele, tinha algo que impedia aqueles homens chegar junto da multidão. Jesus estava passando naquele lugar, mas eles não podiam estar lá, porque eles não podiam se aproximar da multidão, porque eles eram leprosos, eles eram rejeitados. Eles viviam rejeitados entre um lugar e outro. Quantas vezes nós nos sentimos desse jeito? E hoje o tema dessa ministração, eu quero trazer para a nossa reflexão. O tema é o seguinte: aonde estão os outros 9? Aonde estão os outros 9? Porque quantos foram curados? 10 foram curados, quantos voltaram? A Bíblia diz que apenas um voltou. Aonde estão os outros 9? Será que aqui no nosso meio tem um daqueles que se moveu no meio dos 10 e falou: eu vou voltar, porque eu não quero só a bênção, eu quero estar em comunhão com o dono da bênção. Querido, foi 21 dias a gente orando por algo, pedindo algo ao Senhor. E talvez você está aqui falando: pastor, meu milagre não aconteceu. Eu quero dizer para você, querido, o milagre maior não é uma cura física. O maior milagre não é você ter um carro. O maior milagre não é você ter uma casa. Talvez você tenha pedido algo ao Senhor, uma bênção financeira, e não chegou na sua vida. E você está aqui falando: pastor, mas eu não recebi. Mas esse não é um dos maiores milagres. Um dos maiores milagres foi Jesus ter me aceitado e te aceitado. Isso já é questão de eu ser grato, isso é questão de gratidão. Porque você, nenhum de nós merecíamos esse amor. A gente não merecia o que Ele fez por mim e por você. Você não merecia tanto amor, mas Ele olhou para nós,
sujos, cheios de pecado, como a Bíblia diz, como trapo de imundice. E Ele nos pegou, nos deu banho, colocou uma roupa, nova sandália nos pés, e disse: filho, vem, todo mundo está te rejeitando, mas eu te quero. Glória a Deus. Eu te amo, você é meu. Isso é um dos maiores milagres. Não foi você que aceitou Jesus, não foi eu que aceitei Jesus, foi Ele que nos aceitou. Foi Ele que olhou para mim e olhou para você com os olhos de amor, onde ninguém não via nada, onde ninguém não via futuro, onde ninguém olhava, onde pessoas olhavam para nós e falavam: não tem futuro, onde pessoas olhavam para nós e não via nada em nós, e Ele olhou para nós. Rejeitados, escanteados, e como olhou para Paulo e falou: vou fazer dele um grande pregador. É uma pessoa que vai levar meu nome, é uma pessoa que vai ser cheia de mim. Querido, esse é o Deus a qual servimos. Talvez você está falando: pastor, mas eu não sou leproso. Eu não sou leproso, eu não sou uma pessoa cheia de lepra. Amém, querido, glória a Deus. Mas eu quero que você entenda que muitas das vezes eu e você somos rejeitados. Muitas das vezes eu e você somos caluniados, perseguidos, apontados. Mas eu quero que você entenda aqui nessa noite: não sirva a Jesus por causa de bênção, sirva ao Senhor por quem Ele é. Ame a Ele por quem Ele é. No dia que Ele não fizer, olha para Ele e fala: Senhor, obrigado, eu estou aqui por causa do Senhor. O Senhor é o motivo da minha alegria. A minha alegria não vem de carro, a minha alegria não vem de casa, a minha alegria não vem do dinheiro, a minha alegria depende do Senhor. Sirva a Ele com amor, sirva ao Senhor com todas as suas forças, querido. Não se apegue ao Evangelho, um Evangelho que você olha só riqueza, só isso, só aquilo. Cuidado com esse Evangelho. Busca o Senhor, busque a Ele. Foi 21 dias a gente orando por cura e milagres. Uns receberam, outros não receberam. Mas deixa eu dizer para você, e nesses 21 dias, uns estão felizes, outros talvez não estão felizes. Mas eu digo para você: Deus permanece o mesmo. Ele não mudou, Ele não se tornou menos ou mais poderoso, não. Ele continua poderoso, Ele continua operando. E é exatamente no meio do caminho, como Jesus encontra aqueles homens, Jesus quer te encontrar aqui nesta noite, marcar encontro com você, transformar você e colocar algo novo em mim e em você. E a primeira coisa que eu quero falar aqui para você nessa mensagem: onde estão os outros norte? Primeira coisa que eu quero falar para você: um clamor que chama a atenção do céu. Diga para a pessoa do seu lado: um clamor que chama a atenção do céu. Olha o que diz lá no verso 12, capítulo 17, verso 12. Capítulo 17, verso 12, amém? Verso 12 ao verso 13 diz: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Esses homens, eles começaram a gritar: Jesus, compadece-te de nós. Esses homens estavam longe, excluídos, sem nome, sem toque e sem esperança. Homens excluídos da sociedade, homens que não tinham esperança, homens que viviam longe,
E eles começaram a gritar ali de longe: Mestre, compadece-te de nós. Mas mesmo de longe, a voz deles chegou até Jesus. Mesmo de longe, a voz daquele homem chega ao Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, querido, quando o toque não é possível, o clamor, ele pode chegar aos ouvidos do Senhor. Às vezes não dá para tocar, porque aqueles homens eles não podiam chegar onde Jesus estava. Porque eles eram leprosos, eles não podiam chegar onde Jesus estava. Mas mesmo assim, sem poder ir lá, sem poder se aproximar de onde Jesus estava, como eles não podiam tocar, eles clamaram com misericórdia. Eles clamaram ao Senhor, a voz deles chegou onde Jesus estava. Eles não podiam, querido, chegar lá. E o interessante é que esses homens, eles não pediram cura, eles pediram misericórdia. Ele fala assim: Jesus, Jesus, tem compaixão, se compadece, Senhor, de mim. Porque quem reconhece, querido, a sua condição, sabe que a misericórdia é maior do que o merecimento. Se você reconhecer isso na sua vida, se você reconhecer a sua condição, você vai entender que a misericórdia do Senhor, ela é maior do que eu mereço e do que você merece. O que você tem hoje e o que eu tenho hoje é muito mais do que o que merecíamos. Talvez você tenha hoje, você murmura, você reclama, para de reclamar, porque a gente vive melhor do que a gente merece. Foi a misericórdia do Senhor. A misericórdia é muito maior do que o merecimento. Por isso tenha um coração, querido, de você olhar para o Senhor e ser grato a Ele. Porque esses homens, eles chegam diante de Jesus, eles não podiam ir lá. Eles não podiam se aproximar. Mas eles gritaram, eles clamaram. Você tem clamado por aquilo que você deseja? Você tem clamado por aquilo que você anseia do Senhor? Mas em nenhum momento eles pediram cura. Ele pediu ao Senhor: Mestre, compadece-te de nós. Senhor, tem misericórdia de mim. Quero dizer para você, querido, quando a dor é grande, o grito é inevitável. Quando a dor é grande, o grito é inevitável. Sabe aqueles dias que tudo fica difícil? Sabe aqueles dias, aquelas pessoas que falam: não, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Jesus. Minha vida do jeito que está assim está bom. Mas quando algo está errado, quem é a primeira pessoa que ela chama? Quem logo ela clama? Só pede logo por quem? Por Jesus. Porque quando a dor é grande, o grito ele é inevitável. E como eu falei para você, eles não pediram dinheiro, eles não pediram riqueza, eles não pediram fama, eles pediram misericórdia. E talvez você ache que está longe demais, mas eu quero dizer para você, mas Deus, Ele ouve o seu clamor. Deus ouve quando você clama. Deus ouve quando você pede. Pastor, não, estou longe. Você não está longe. Os ouvidos de Deus estão abertos no seu clamor. O Senhor, Ele ouve a sua oração. Esses velhos leprosos, eles podiam olhar: Senhor, não dá para a gente clamar, não dá para a gente pedir, somos leprosos, eu não posso me aproximar. Mas o clamor daqueles homens chegou aos céus. Jesus para por causa deles. O clamor deles parou o céu, chegou aos ouvidos do Senhor. Eles não puderam tocar, mas eles puderam clamar. Eles não conseguiram chegar onde Jesus estava, mas o clamor deles chegou onde Deus estava. O clamor desses homens, o que eles pediram, chamou a atenção dos céus, querido. Eu quero dizer para você, quando eu e você pede ao Senhor algo verdadeiramente de coração, clamamos a Ele de coração. O nosso louvor, o nosso clamor, ele não fica dentro do quarto, ele não fica entre quatro paredes. Quando a gente pede de coração, clama de coração, o nosso louvor ele rompe, ele chega aos céus. Ele chama a atenção dos céus. Por isso que a Bíblia diz: não recebe porque pedis mal, porque não sabe pedir. Porque quando a gente pede com sabedoria, de coração, ora ao Senhor verdadeiramente,
O nosso clamor ele não fica ali dentro daquele quarto. O nosso clamor ele chama a atenção dos céus. E os céus começam a trabalhar ao nosso favor. Aleluia. Porque o clamor desses homens chamou a atenção dos céus. A distância que te separa dos homens não impede o acesso ao ouvido de Deus. A distância que te separa entre os homens, ela não impede que Deus ouça a sua adoração. A distância que te separa entre os homens não impede que Deus ouça o seu clamor, a sua oração. Porque esses homens, eles viviam uma distância entre os homens. Eles não podiam ter acesso, eles não podiam chegar lá. A distância que impedia entre esses 10 leprosos, entre eles e aquelas pessoas, não impediu que o clamor dele chegasse ao ouvido do Senhor Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nesta noite? Vai se levantar pessoas para te parar, vai se levantar pessoas para tentar matar teu sonho, vai se levantar pessoas para dizer não para você, vai levantar pessoas para dizer que você é isso, que você é aquilo. Mas eu quero dizer para você, o que as pessoas estão falando não impede que o seu clamor chegue aos ouvidos do Senhor. Quando as pessoas disserem não, clama a Ele. Quando tudo disser não, clame a Ele. Clame, peça a Ele, olhe para Ele. Pastor, mas eu estou vivendo uma vida que eu sinto que eu sou rejeitado, Clame a Ele. Isso não impede que a sua adoração, o seu clamor não chegue aos ouvidos do Senhor. E a segunda coisa, a obediência que desbloqueia o milagre. Lá no verso 14, olha o que diz o verso 14, capítulo 17, verso 14, amém? Diz: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram o quê? Purificados. A obediência que desbloqueia milagres. Aqueles homens, eles começam a clamar: mestre, compadece-te de nós, tem misericórdia, Senhor. E Jesus olha para aqueles homens e eles falam para ele: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Vão embora. Jesus não põe as mãos, não sopra, não unge. Jesus dá uma ordem. Aqueles homens, eles pedem misericórdia. Jesus não chega neles, começa a orar. Jesus, a única coisa que Jesus faz para aquele homem: ide e mostrai-vos o sacerdote. Jesus dá uma ordem. O milagre, querido, ele não veio no pedido. O milagre, ele veio no percurso. Quando Jesus falou para ele: ide, o milagre não aconteceu. O milagre aconteceu aonde? No percurso. Muitos recebem o milagre, mas pouco reconhecem aquilo que fez. Tem muitas pessoas que recebem o milagre do Senhor, mas pouco reconhecem. E no percurso ali, querido, o milagre não aconteceu com eles parados. O milagre aconteceu enquanto eles obedeciam. A obediência que desbloqueou o milagre na vida desses homens, e quando eles obedeciam, quando eles começaram a caminhar, ainda ferido, ainda machucado, cheios de lepra, sem resultado visível, mas eles começaram a caminhar, uma obediência. E diz que quando eles caminhavam, quando eles iam ali no caminho, aconteceu que indo, eles foram curados. Obediência. Quero dizer para você, muitas vezes o milagre, ele não vai acontecer assim que você pede. O milagre, às vezes, ele não vai acontecer na hora que você clamar, mas o milagre vai acontecer enquanto você está obedecendo, enquanto você se move, enquanto você caminha por fé. Porque a fé, querido, andar por fé, você tem que andar por fé mesmo quando seus olhos não vê. Porque esses homens, eles chegam diante do Senhor e falam: Senhor, tem compaixão, Senhor, tem misericórdia, compadece-te de nós. E Jesus olha para aqueles homens e fala: o que? Ide e
mostrai-o ao sacerdote. Jesus falou para ele que ele ia ser curado. Jesus falou para ele: estou te curando. Jesus falou para ele: vai mostrar a cura. Foi o que Jesus falou para ele: ide e mostrai-os. E o que foi que eles fizeram? Eles foram. Jesus, em um momento, falou que ia fazer um milagre na vida dele, mas a obediência deles desbloqueou o milagre na vida deles. Quero dizer para você que é viver milagre na sua vida, viva uma vida de obediência ao Senhor. Quer viver grandes coisas na sua vida, viva uma vida de obediência a Deus. Viva uma vida onde você está olhando para Ele, sendo obediente a Ele. Viva uma vida, querido, onde você se entrega ao Senhor por completo, porque muitos querem ver para obedecer, mas Deus diz: obedeça para você poder ver. Muitos primeiro querem ver, e quando ele vê, ele obedece. E Jesus está falando para mim e para você: obedeça primeiro, e depois você verá o milagre na sua vida. Há milagres que só acontecem depois do primeiro passo. Tem milagres que você tem que dar passos. Lembra de Naamã? Naamã, para obter o milagre, ele teve que dar passos. Ele teve que descer as águas 7 vezes. Lembra que a mulher do fluxo de sangue, para ela viver o milagre, ela teve que dar passos. Teve de ir enquanto onde o Senhor estava. Se você quer viver milagre, você tem que dar passos. Quais são os passos? Os passos de obediência. Passos de obediência ao Senhor. A promessa, querido, tem promessas que só se cumprem quando você decide sair da zona de conforto, quando você decide sair do lugar. Tem promessa que só vai se cumprir na minha vida e na sua vida, quando a gente sai do lugar, quando a gente sai da zona de conforto. Mas como é sair, pastor? Não é sair de todo jeito, não, debaixo de uma obediência. Porque a obediência desses homens fizeram eles provar de algo maravilhoso na vida dele. A obediência desses homens fizeram com que ele obtivesse a cura. A obediência desses homens fez com que eles fossem curados, mas porque obedeceram. E obedeceram apenas uma palavra: ide. Eles pediram misericórdia, eles pediram compaixão. Jesus tem misericórdia de nós. E a única coisa que Jesus fala para ele: ide e mostrai-lhes. Essa palavra, ide. E eles obedeceram. E voltaram. E foram para onde Jesus mandou. Não precisa você me responder, mas será que temos obedecido? Será que temos obedecido ao Senhor? Será que realmente temos olhado para Ele, vivido uma vida de obediência? Ou temos vivido uma vida baseada nas nossas vontades, no nosso desejo, naquilo que queremos, naquilo que o nosso coração pede? Que, pastor, se o meu coração está pedindo, tá bom. É o meu coração, cuidado com o seu coração. Nem tudo que o meu coração pede é o que Deus quer, nem tudo que o seu coração pede é o que Deus quer. Nem sempre a sua vontade é a vontade do Senhor. Ou seja, a maioria das vezes, você sabe, a sua vontade pede, é tudo contrário daquilo que Deus tem. E se você for ver a sua vontade, você nunca vai viver uma vida de obediência. Quem não vive uma vida de obediência, ele nunca vai desbloquear milagres na vida dele. Porque o que desbloqueia milagre é a obediência. É quando Jesus fala, vai, você fala para onde não sei, Jesus só fala, e pronto, e você vai. E quando você vai desbloquear milagres na sua vida. Lembra que Jesus falou para Abraão? Jesus pediu para ele fazer o quê? Fica na tua casa, fica na tua parentela, fica aí com a tua família. Vive bem aí. Os sonhos que você sonhou, faz tudo aí. Abraão, é aí que você vai ser rico, é aí que você vai ser feliz, é aí que você vai construir família. É aí que você vai ser próspero, Abraão. Foi isso que Deus falou para ele? Deus falou o quê para Abraão? Larga tudo. Deixa a casa do teu pai, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão fez o que Abraão foi, obediência. E a obediência de Abraão desbloqueou milagres, ele viveu grandes coisas com o Senhor. E por causa da obediência ele ficou conhecido como o pai da fé. Por causa de quê? Obediência. A obediência, querido, ela desbloqueia vários milagres na nossa vida. Você quer ver milagre com o Senhor? Vive em obediência. Viva tudo aquilo que Ele te pede para você viver.
Ouça a voz do Senhor. E seja sensível àquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração, ao teu coração. Porque se eu e você quer milagre, mas não quer viver uma vida de obediência, não tem como desbloquear milagres na nossa vida. Não tem como. Terceira coisa, a gratidão que traz restauração. Lá no verso 15 ao verso 16, olha o que diz. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradeceu. E esse era samaritano. Quantos foram curados? Tem alguém aqui? Quantos foram curados? A Bíblia diz que 10 foram curados, mas quantos voltou? Apenas um. A gratidão, querido, ela traz restauração. E a Bíblia diz que esse era samaritano, ou seja, o que menos esperava foi o que voltou. O que menos era esperado de voltar, ele volta. A Bíblia diz que ele era samaritano, um estrangeiro. Era o que menos esperava daquele meu para voltar, e aquele homem volta. Porque muitos, como eu falei, muitos ele recebe um milagre, mas pouco quer compromisso com o Senhor. Querido, 21 dias orando por cura, milagres financeiros, milagres espirituais, cura física, cura espirituais. Você recebeu, está aqui, pastor, eu recebi, pastor, milagre do Senhor. Amém, glória a Deus. Não precisa me responder. Agora você é qual dos 10? Os 9 que receberam e esquece do Senhor? Ou você é aquele que fala, Senhor, eu não quero só a bênção, eu quero primeiramente o Senhor? Qual deles você se encaixa aqui hoje? Porque o texto diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Antes ele gritava por misericórdia, mas agora ele grita por gratidão. Ele chegou gritando diante do Senhor: tem misericórdia, Senhor, tem compaixão, se compadece de nós. Porque ele chegou como? Enfermo, cheio de lepra, gritando por misericórdia, gritando que o Senhor fizesse algo. Mas agora como é que esse homem volta? Ele volta gritando por gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Estou voltando para te agradecer. Estou voltando para agradecer pelo que o Senhor fez na minha vida. O grito antes era de dor, mas agora o grito desse homem é um grito de adoração, de gratidão, um clamor que louva ao Senhor. Antes era um grito de dor, mas agora o grito dele mudou. Agora não é grito de dor mais. Agora ele está gritando, agora ele está clamando, adorando ao Senhor. Mudou o grito desse homem. Agora ele volta glorificando. Ele volta glorificando o Senhor, porque a gratidão, querido, ela traz transformação, ela traz restauração. A gratidão, ela transforma. Seja grato ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito, porque todos precisavam da cura, todos precisavam de um milagre, mas apenas um foi grato ao Senhor. A ingratidão, querido, ela é a lepra da alma. A ingratidão, ela é a lepra da alma. Quem não volta para agradecer, ele corre um grande risco de viver fora, viver curado por fora, mas doente por dentro. Aquele que só recebe um milagre e vai embora e não volta mais, não é grato ao Senhor, vive uma vida de ingratidão, ele corre um grande risco de viver curado por fora e doente por dentro. A cura, ela te livra da lepra, mas a gratidão, ela te leva à presença. A cura, ela nos livra. Todos foram livrados ou não da lepra, mas a gratidão trouxe aquele homem à presença do Senhor. Porque
a cura não adianta ela ser externa, por fora, se você estiver doente por dentro. Porque tem muitos que recebem a cura, recebem o milagre, mas quando ele recebe, ele faz o quê? Vou embora. E quando estiver dando tudo errado, eu vou para a volta de novo. Porque ele acha que foi curado. Cuidado, isso é cura externa. Por dentro você está doente. Não adianta estar curado por fora. Porque o que transforma não é o que está fora, o que transforma é quando vem de dentro. Quando a gente é curado de dentro para fora é diferente. Dos 10, todos os 10 receberam a cura. Mas apenas um. Pela gratidão. Ele volta ao Senhor, trouxe ele à presença do Senhor. A cura é o começo, querido. Mas a presença é um destino meu e seu para viver na presença do Senhor. Então não queira só Jesus, não queira só as bênçãos de Jesus. Seja grato a Ele. Seja grato. Faça como esse homem. Ele voltou aos pés do Senhor. Ele voltou para o Senhor para agradecer por aquilo que ele recebeu. Ele voltou para Jesus agradecendo. O grito daquele homem mudou, os outros 9 foram embora. Porque os outros 9 queriam só o quê? Só um milagre. Só a bênção. E Jesus fez, eu não preciso mais. Cuidado com esse coração. Cuidado com esse coração, porque a ingratidão ela é a lepra da nossa alma. Adoece. Adoece. Por isso, pastor, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Amém. Louve a Ele. Mas que isso não tome o lugar dele. Pastor, o que Deus fez na minha vida foi poderoso. O que Deus está fazendo é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Mas que isso não tire o lugar dele. Que o lugar dele nunca seja ocupado na minha vida e na tua vida. Renda graça pelas bênçãos. Mas entenda que a maior bênção Ele tem me aceitado e te aceitar. A maior bênção é Ele. Ele é o centro de tudo. E quem entende isso, ele sempre vai viver uma vida de gratidão. Quando Jesus fizer, ele vai voltar à presença para agradecer. E quando não fizer, ele está lá na presença para agradecer. Sempre. É gratidão. E por último, eu quero falar para você, é a revelação do maior milagre, que é a salvação. A revelação do maior milagre aqui agora, que está lá no verso 17, capítulo 17, verso 17 ao verso 19. Amém? Olha o que diz. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os que foram limpos ou curados? E os 9, aonde estão? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus faz uma pergunta àquele homem, que ecoa até hoje: aonde estão os outros 9? Jesus pergunta para aquele homem: onde estão os outros 9? Porque Jesus ele não buscava reconhecimento, ele buscava relacionamento. Deus não procura, querido, quem peça mais. Jesus procura quem permanece. Jesus não está procurando reconhecimento, não. Jesus ele procura filhos que têm relacionamento com Ele, que têm intimidade com Ele, que reconheça qual o maior milagre. Os 10 foram curados no corpo, mas apenas um foi curado na alma. 10 curados no corpo. Todos os 10 foi, mas apenas um foi curado na alma. Os outros, eles receberam a bênção, mas este recebeu um dos maiores milagres, que foi a salvação. Os outros foram curados. Amém, pastor, foi curado todos 10.
todos 10 foram curados, mas apenas um que voltou. Jesus olha para aquele homem e fala: filho, a tua fé, ela te salvou. Você não foi apenas curado, filho, você foi salvo. Aqueles receberam apenas um milagre, mas você recebeu um do maior milagre, que não foi ser curado apenas da lepra, você recebeu a salvação. Muitos querem o toque, querem de Deus, mas pouco desejam a companhia dele. Tem muitos querendo um toque, tem muitos querendo que Jesus faça milagre na vida dele, tem muitos querendo que Deus faça algo, que Deus mexa, que Deus faça isso, faça aquilo, mas tem poucos querendo relacionamento. Poucos que querem realmente viver uma vida de intimidade com o Senhor. Às vezes a gente vê muitas pessoas pedindo, clamando, orando ao Senhor, mas às vezes a gente só quer algo, só quer que Deus faça algo, só quer que Deus realize isso, aquilo que eu quero, porque muitas vezes a gente não quer relacionamento. Queremos o que a gente quer, a bênção. Cuidado. Eu estou dizendo que você não pode querer, você não tem que pedir, tem que pedir sim. Mas cuidado para não viver uma vida baseada em pedir, onde você não quer relacionamento com Ele. Viver uma vida como um desses 9 homens que receberam aquilo que pediram, mas não voltaram para Ele. Não adianta uma cura física se você não estiver curado na alma. Não adianta uma cura externa, se você não estiver curado por dentro. Jesus, Ele não quer te curar apenas por fora. Jesus quer te transformar por completo, filho. É uma transformação por completo. Jesus quer transformar. 10 foram curados no corpo, um foi transformado no coração. O corpo foi curado, mas apenas um foi transformado no coração. E Jesus olha para aquele homem e fala: filho, levanta-te, levanta-te, a tua fé ela te salvou. Porque esse homem, ele volta e ele recebe um dos maiores milagres da vida dele, um dos maiores milagres. Porque talvez você ache, pastor, mas Deus só faz milagre na vida daqueles que vão permanecer. Não. Tem muitas pessoas que vêm aqui abençoadas, Deus faz milagre na vida dela, e Deus sabe que você vai embora. Porque você não consegue enganar a Deus. E você não consegue enganar a Ele. Mas mesmo assim Ele faz. E muitos vão embora. Não, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Deus faz e vai embora. Porque acha que isso é cura. Beleza, é cura, mas é cura instantânea por fora. Deus não quer fazer obra na minha vida e na sua vida pela metade. Deus quer fazer a obra completa. Deus quer fazer a obra por completa. A fé do samaritano, que ele levou ele à cura. A fé daquele samaritano levou eles à cura, além da cura. A fé daquele homem levou ele além da cura. Levou ele o que, pastor? Levou ele ao lugar de comunhão. Porque além de ser curado, ele volta aos pés do Senhor. É um ambiente de comunhão. Ele volta ao Senhor para render graça por aquilo que Deus tinha feito. Porque ele entendeu que era um dos maiores milagres. Não era ser curado da lepra. Para me finalizar, eu quero te dizer algo aqui hoje. Talvez você tenha pedido algo tanto aqui ao Senhor. Não sei o que você tem pedido. Não sei o que você tem clamado a Ele. Mas o que você tem pedido, querido, não é um dos maiores milagres. Um dos maiores milagres é Jesus olhar para mim e para você e poder se tornar nosso ouvido e dizer: filho, filha, a tua fé, ela te salvou. Porque aqui tudo é passageiro. Tudo vai passar. Um dia isso aqui tudo passa. Um dia isso aqui tudo fica. O que importa
Eu e você com Ele naquele grande dia da eternidade. Porque você não é cidadão daqui, você é cidadão celestiais. Nosso lugar não é aqui. Aqui a gente só está de passagem. Então busque por milagre, busque por cura, mas coloque Ele acima de tudo. Lembre-se que um dos maiores milagres não é você receber uma cura, não é você ter um carro, não é você ter uma casa, não é você ter um casamento bom, não é você ter filhos abençoados. Isso não é um dos maiores milagres, é milagre, é mesmo. É um dos maiores milagres. Eu e você poder, sem merecer, receber a salvação. Isso é que é bênção. Isso é que é maravilhoso. Esse homem ele voltou, se prostrou aos pés do Senhor. Como é que ele se prostrou? Ele chegou lá e falou: Jesus, obrigado, tchau, tchau. Vou voltar para minha casa, vou mostrar à minha família que eu fui curado nisso. Não, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés do Senhor. Ele se prostra aos pés de Jesus. Jesus fala: levanta. Pode levantar, filho. A tua fé, ela te salva. Mas a fé, ela começou aonde, pastor? Ela começou lá atrás, na obediência. Jesus falou para ele: ide e mostrava a sacerdote. Ele foi. Mas quando ele foi curado, ele falou: não, eu vou voltar para ele. Eu vou voltar para ele. Porque eu não tinha esperança, agora eu tenho esperança. Eu não tinha sonhos, agora eu voltei a sonhar. Eu era um leproso, agora eu não sou mais leproso. Eu não podia se aproximar dele por causa da multidão, mas agora eu posso se aproximar, então eu vou voltar. Eu vou voltar para ele. Eu era rejeitado, agora eu não sou mais rejeitado. Porque ele me curou. Mas eu não quero só a cura. Eu quero o dono da cura, eu vou voltar para ele. Quem você está buscando? É só uma bênção? É só um milagre? É só viver maravilha? Ou você está aqui por causa dele? Sempre para ele. Quem você tem buscado? Não precisa me responder, mas eu quero que você reflita isso. Por que você está aqui? Qual o motivo que você vinha aqui na Igreja Batista Água Viva? Corrigindo, Igreja Batista Rios de Águas Vivas. Corrigindo. Qual o motivo que você está aqui? É por causa de uma bênção? É por causa de uma cura? Não estou dizendo que você está errado. Você pode estar aqui pedindo algo, não está errado, não estou dizendo que está errado não, mas cuidado. Você pode pedir. Mas lembre, o motivo para nós estarmos aqui nessa noite sempre tem que ser Ele. Ele é o motivo de estarmos aqui reunidos. Porque no dia que Ele não fizer, Ele tem que continuar sendo o meu Deus e o teu Deus. Porque quando eu entendo isso, quando você entende isso, a gente passa a entender que não é a minha vontade, não é a sua vontade. É a vontade do Papai. É dele. É dele. Porque não sou eu que mando, Ele que manda. Não sou eu que faço, é você que faz, Ele que faz. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo dele. Quando a gente